Bom dia, senhoras e senhores. Para quem acompanha minha saúde, meus ouvidos desentupiram hoje de manhã, o que é ótimo. Lar. Não deveria haver lugar mais seguro para as crianças da sua comunidade do que o lar delas. Lar. É para onde cada um de vocês vai buscar refúgio do mundo todas as noites. É o seu lugar seguro contra todos os males, contra todos os perigos, de todos os acontecimentos deste mundo. É a sua paz. Para Alê Xavier Pedrin, o lar era um lugar onde este réu o tratava de forma diferente de qualquer outra criança na casa. O lar era um lugar onde este réu chutava Alê Xavier no peito, no rosto, no corpo. O lar é um lugar onde esta ré colocou as mãos em volta do pescoço de Alê Xavier e o estrangulou. O lar é um lugar onde esta ré agrediu Alê Xavier, de 6 anos, no rosto e no corpo com as próprias mãos. Nas últimas 14 horas de vida de Alê Xavier Pedrin, havia apenas um adulto em casa com ele, esta ré. 14 horas. Alê Xavier não está aqui. Ele faleceu, a morte dele foi considerada homicídio. Alê Xavier não pode te contar o que aconteceu com ele, mas o corpo dele diz muito sobre aquelas 14 horas. Alê Xavier teve múltiplas lesões contundentes na cabeça e no rosto. Hematomas em diferentes planos, diferentes lados do rosto, diferentes áreas da cabeça, cada um exigindo um golpe diferente para causar o ferimento. Você vai ouvir o médico legista local que estava presente quando a autópsia foi realizada. Você vai ouvir que eles começaram a raspar o cabelo de Alê Xavier durante o processo de autópsia. Quando começaram a raspar o cabelo dele, isso revelou mais hematomas. Eles continuaram raspando, mas ainda surgiam mais hematomas. Então, eles continuaram raspando até que todo o cabelo dele tivesse sido removido, para que pudessem documentar cada hematoma, cada lesão na cabeça de Alê Xavier. O menino foi enterrado careca. Ele tinha uma laceração cicatrizando no olho direito. Isso é importante, e vamos falar sobre essa laceração em breve, porque na noite anterior, em 10 de fevereiro de 2023, por volta das 19 horas, a polícia vai até a casa. Eles foram verificar o bem-estar de Alê Xavier. Eles pedem para ver Alê Xavier. Esta ré faz de tudo para minimizar o contato que as autoridades têm com Alê Xavier, o quanto eles podem ver do corpo dele. Eles veem o rosto dele. E a única lesão que eles notam quando veem o rosto dele é aquela única crosta acima do olho direito, que também é observada na autópsia. Alê Xavier tinha uma laceração de 2 centímetros, uma abrasão de 7 centímetros no pescoço. Elas estavam em linhas paralelas. Ele tinha várias contusões dentro da linha do cabelo que discutimos. O cérebro dele sofreu uma lesão hipóxico-isquêmica. Essa lesão pode ocorrer de várias formas, como por estrangulamento e falta de oxigênio. Outra forma de causar essa lesão é pela administração de uma droga que paralisa o sistema nervoso. Outra forma de causar essa lesão é quando não há fluxo sanguíneo suficiente para o cérebro para fornecer oxigênio. Alexander teve as 3. Ele tinha múltiplos hematomas no peito, nas costas, contusões nas nádegas, escoriações no pênis. 100 mililitros de sangue na cavidade peritoneal.
sangramento que foi descrito pelo patologista forense como extenso no mesentério e no intestino delgado. Uma laceração de 3 centímetros no fígado. Hemorragia no pâncreas. Ele teve uma fratura aguda, ou seja, recente, na parte posterior da sua 10ª costela. Ele tinha sinais de desidratação corporal. Os olhos dele estavam fundos e a caixa torácica visível. Contusões e escoriações em todos os membros dele. Ele estava com a perna engessada devido a uma fratura anterior. E nós vamos falar mais sobre essa fratura do fêmur direito daqui a pouco. O exame toxicológico post-mortem revelou Xanax no sangue dele. Alex Xavier João Pedrinho era uma criança maltratada. E as evidências vão mostrar que foi este réu quem o agrediu repetidamente. E é este réu o responsável por Alex Xavier não estar mais vivo. Então, como tudo isso aconteceu? Às 9h25 da manhã do dia 11 de fevereiro de 2023, este réu liga para o 911. Ela diz que precisa de uma ambulância imediatamente. O filho dela está no chão e não está respirando. Quero repetir isso. A ré disse que o filho dela está no chão e não está respirando. A ré disse que tinha uma bolsa velha de medicamentos no chão, que ele deve ter ingerido esses remédios e ela não sabe qual remédio ele ingeriu. Ele tem 6 anos e você ouvirá ela dizer isso na ligação para o 911. A ligação é transferida para alguém orientar esse réu a realizar a RCP. Essa ré diz para a pessoa para quem a ligação foi transferida que ela acordou naquela manhã procurando por Xavier pela casa. Que ela o encontrou no chão novamente. Ela já disse 2 vezes nessa ligação para o 911 que Alex Xavier está no chão. Ele não está se mexendo e que ele ingeriu os remédios dela. Ela já disse isso 2 vezes. Na ligação para o 911, ela diz que tentou fazer RCP, mas não funcionou. Que Alex Xavier não respirava. E enquanto o atendente tenta orientar a ré sobre como fazer a RCP, os primeiros policiais do Departamento de Polícia de La Crosse estão chegando ao local. Em menos de 4 minutos, eles estão batendo na porta da frente da ré. Você vai ver a ré vir abrir a porta. Mas lembre-se, ela disse 2 vezes que ele está no chão. 2 vezes ela disse que fez RCP. Mais tarde, ela diria à polícia, quando foi entrevistada naquele dia, que estava fazendo RCP por mais de 10 minutos no corpo de Alex Xavier. Por que isso é importante? O policial Karsten Jarr chega primeiro à cena. Ele bate várias vezes na porta da frente até o réu abrir. E ela diz em um tom muito calmo: nós normalmente não usamos a porta da frente. Você vai poder ver o comportamento dela, tudo registrado na câmera corporal. A próxima coisa que ela diz é: Alex mexeu nos meus remédios. Ele se levanta à noite e mexe nas coisas. O corpo de Alex Xavier não está no chão. Está na cama do réu. Ela está ao telefone o tempo todo com o serviço de emergência. Ela não pode mover o corpo. Isso seria claramente ouvido, claramente visível nessa ligação para o serviço de emergência.
Ela diz 2 vezes que o corpo está no chão perto dos medicamentos. Eles chegam enquanto ela ainda fala com o serviço de emergência com o telefone na mão. O corpo de Alex Xavier está na cama. Você ouvirá o depoimento do policial Carson Jar, que era novo no trabalho. No dia 11 de fevereiro de 2023, ele imediatamente entra e começa a avaliar Alex Xavier. Alex Xavier não está apenas na cama, mas a mão de Alex Xavier está dentro da calça dele. Se ele tivesse sido movido do chão para a cama, o braço dele, a mão dele teria se movido. A mão dele está na calça e você verá isso. O policial Jar vira Alex Xavier de lado. A primeira coisa que ele faz é dizer, Alex, Alex, tentando obter uma resposta dele. E ele o vira de lado para ver se consegue acordar Alex Xavier com um susto. Ao fazer esse pequeno movimento no corpo de Alex Xavier, uma substância muito escura, quase preta, começa a vazar da boca de Alex Xavier. Ele rasga a camisa dele. Logo depois disso, o reforço chega ao local e eles estão ajudando na RCP, outro policial do departamento do xerife do condado de Cross. E essa pessoa instrui o policial Jar a administrar Narcan porque parece ser uma cena de possível overdose. O réu diz que há um frasco de comprimidos no chão. Ela está alegando que Alex Xavier teve acesso às drogas e eles estão encontrando uma criança que não responde, com espuma e agora uma substância preta saindo ao moverem o corpo dele de lado. Eles administram Narcan, mas sem sucesso. Alex Xavier continua sem pulso e sem respirar. Então eles começam a fazer RCP no peito dele. O policial Jar faz 2 compressões em Xavier enquanto ele ainda está na cama, e a substância preta começa a vazar ainda mais. Lembre-se que esta ré disse que fez RCP? Lembre-se que esta ré disse que fez RCP por 10 minutos. Ele faz 2 compressões e vira o corpo de lado, e essa substância preta está vazando do corpo de Alex Xavier. O outro policial, mais experiente, orienta o policial Jar a colocar o corpo no chão, local mais estável para fazer a RCP. E de fato isso faria sentido se fosse realmente o que aconteceu com o réu. Eles movem Alex Xavier para o chão e começam a realizar RCP de novo, e de novo, e de novo. Eles usam uma máquina tipo desfibrilador para tentar aplicar um choque e verificar sinais do corpo de Alex Xavier, mas não obtêm nenhum. E enquanto continuam fazendo compressões e fazendo RCP no corpo de Alex Xavier, de 6 anos, a substância preta começa a escorrer cada vez mais. Ela se acumula atrás da cabeça dele. É muita coisa. Infelizmente você verá isso. Você precisa ver, pois isso é essencial para avaliar a credibilidade dela e suas alegações. O policial Jar faz RCP em Alex Xavier por quase 9 minutos. Lembre-se, a Ré disse que ela afirmou 10 min. Ele faz por quase 9 minutos antes de passar para os socorristas, os primeiros socorristas médicos que chegam ao local. Durante esse tempo, ele não obtém resposta do corpo de Alex Xavier, de 6 anos. Durante todo esse tempo, a substância continua a escorrer do corpo do Alex Xavier. Enquanto ele faz a reanimação, ele pergunta ao réu, qual foi a primeira vez que você viu o Alex Xavier hoje de manhã? Ela diz, há 20 minutos? Quando ele faz essa pergunta, ele acabou de chegar ao local.
o que significa que isso foi muito tempo antes dela sequer ligar para o 911. Quando foi a última vez que viu Alex Xavier vivo? E bem, essa é a próxima pergunta que o policial Jar faz. Resposta do réu, 3 horas da manhã. Enquanto o policial Jar está realizando RCP no corpo de Alex Xavier, depois que ele foi colocado no chão, ele encontra um frasco de comprimidos vazio no chão. O frasco de comprimidos citado pelo réu. Ele tem rótulo de prednisona. Está sem tampa. Você ouvirá que foi feito um teste de DNA no frasco de comprimidos e que o DNA de Alex Xavier foi encontrado nele. Você também vai ouvir sobre o DNA de contato, como o DNA de contato é transferido de um objeto para outro objeto. Uma das coisas que eu quero que você tenha em mente quando ouvir esse depoimento é que o policial Jar fez RCP em Alex Xavier por vários minutos, pele com pele, mãos no peito. Ele está entrando em contato com o DNA de Alex Xavier repetidas vezes, e então ele pega aquele frasco de comprimidos e a tampa e os move. Ao chegar, a equipe médica realiza RCP por mais 5 minutos. Eles não obtêm resposta de Alex Xavier, sem pulso, sem respiração, sem batimentos cardíacos. E às 9 horas e 44 da manhã, no dia 11 de fevereiro de 2023, Alex Xavier J. Pedrin, de 6 anos, foi declarado morto. O sargento John Williams chegou ao local pouco depois e entrevistou o réu sobre as circunstâncias da morte de Alex Xavier. A ré disse que ficou acordada com Alex Xavier até às 3 horas da manhã e que ele estava ao seu lado na cama dela, exatamente no local onde foi encontrado no dia seguinte. A ré falou ao telefone com uma amiga chamada Laura Lee Rains por volta das 22 horas 44. Essa ligação durou cerca de 16 minutos. Laura Lee Rains confirma que a ligação aconteceu. Laura Lee Rains também confirma outra coisa. Ela conseguia ouvir a voz de Alex Xavier. Pelo telefone, ela conseguia perceber que era ele parecia bem. Quando o réu acordou na manhã seguinte, após ter dormido depois das 3 da manhã, na mesma cama que o pequeno Alex Xavier, de 6 anos, ela diz que acorda e não consegue encontrá-lo. Pense sobre onde o corpo dele foi encontrado quando a polícia chegou ao local e reflita sobre essa afirmação. Ela diz que acorda e não o encontra. Ela acorda na mesma cama que ele. Ela disse que no final o encontrou no chão e começou a fazer RCP. Agora você sabe disso. A primeira pessoa que ela liga não é o 911. A primeira pessoa que ela liga é para a mãe dela. Ela fala com a mãe dela por 52 segundos. Você vai ouvir a mãe da ré. A mãe da ré disse à polícia que instruiu a filha a ligar para o 911. A mãe da ré instruiu a filha a ligar para o 911. Além disso, em uma conversa posterior, a mãe da ré admitiu que a filha disse que pensou em fazer RCP, mas ficou paralisada. Bem diferente do que ela disse para as autoridades. Ela disse que realizou o RCP por mais de 10 minutos quando finalmente encontrou Alex Xavier no chão.
Vocês vão ouvir que se passaram bem mais de 3 minutos entre a ligação que a ré fez para a mãe dela e o momento em que ela decide ligar para o 911. Muita coisa pode ser feita em mais de 3 minutos. Os policiais Anderson e Jar, os dois primeiros a responder, os dois que realizaram a reanimação no corpo de Alex Xavier, foram informados da declaração do réu. Eles estavam cientes das circunstâncias que lhes foram apresentadas e disseram: isso não faz sentido. Não há como uma pessoa realizar RCP e aquela substância não sair imediatamente. Isso não condizia com a experiência deles naquele dia. Durante a entrevista, o réu afirmou novamente: ele deve ter mexido no meu saco de remédios naquela manhã. A cápsula de prescrição que estava no chão estava vazia. Era de prednisona. Você ouvirá que o sargento Armondson executou um mandado de busca na casa depois. Eles recolheram todos os frascos de remédio daquela bolsa. Você vai ver cada uma dessas prescrições que estavam naquela bolsa. Há 20 frascos de remédio na bolsa de medicamentos do réu. Cada uma das prescrições correspondia aos comprimidos que estavam dentro do recipiente. Cada uma das prescrições naquela bolsa correspondia aos comprimidos que estavam no recipiente. Por que isso é importante? Porque quando foi feita a toxicologia em Alex Xavier, os resultados mostraram Xanax, não prednisona, uma substância bem diferente. Xanax é um depressor do sistema nervoso central. Ele o deprime, o desliga, o torna mais lento. Não é prednisona. Mas o que o sargento Edmondson também encontrou naquela bolsa, aquele frasco de remédio que deveria ser de prednisona, os únicos comprimidos que estavam soltos no fundo daquela bolsa eram comprimidos de prednisona. 10 comprimidos de prednisona estavam no fundo daquela bolsa em um frasco que era para 12 comprimidos de prednisona prescritos. Ou seja, alguém esvaziou aquele recipiente dentro daquela bolsa antes de ela ser deixada lá. Ou isso, ou Alex Xavier, uma criança de 6 anos, se você quiser acreditar. O réu esvaziou aquele frasco de comprimidos. O único frasco com mistura de remédios foi o que ele escolheu, e ele selecionou apenas os comprimidos de Xanax dessa mistura. Esvaziaram o frasco de comprimidos naquela bolsa. Alguém armou a cena. Essa pessoa está nesta sala. A polícia cumpriu mandado de busca na residência 2 vezes. Vamos discutir os motivos. Eles obtiveram mandados para acessar registros telefônicos, não apenas os do réu, mas também os de Derek Pedrin. Não apenas os registros do Facebook do réu, mas também os registros do Facebook de Derek Pedrin. Eles fizeram um mandado de busca para os medicamentos prescritos deste réu. Eles cumpriram um mandado de busca para o sistema de câmeras de vigilância do réu. O réu possuía câmeras de vigilância na residência. Câmeras do lado de fora, câmeras do lado de dentro. Você vai ouvir o depoimento do sargento Amundsen. Uma das coisas que ele vai admitir que gostaria de ter feito no primeiro dia em que estiveram na cena é que, quando olhou para as câmeras, elas tinham cartões SD que gravavam o que estava acontecendo. Ele viu eles. E no meio de todo o caos que estava acontecendo durante o processamento daquela cena, e quero que você se lembre, eles inicialmente acreditavam, quando estavam na cena, que isso poderia ser uma overdose. Eles não têm os resultados da toxicologia, nem todos os hematomas, apenas começam a ver o que está por fora. Não sabem o que aconteceu internamente com Alex Xavier. Essa autópsia ocorre dias depois.
Eles pedem um segundo mandado de busca para voltar à residência e pegar, entre outras coisas, os cartões SD. Esse mandado de busca é executado semanas depois. Quando esse mandado de busca é executado, aqueles cartões SD nas câmeras já não estão mais lá. A atuação da polícia não termina aí. Eles solicitam um mandado de busca para a empresa que realmente opera essas câmeras. E a empresa não faz upload dos vídeos para o próprio servidor. Mas eles criam uma conta na nuvem que só a pessoa que possui a câmera e os vídeos pode acessar. Então, a única maneira das autoridades terem acesso a esses vídeos é se elas assumirem a identidade da pessoa responsável por esse sistema de vigilância por vídeo. E então eles tentam fazer isso. Eles conseguem o nome e a senha desse réu no sistema de vigilância. E eles fazem o login. E começam a tentar procurar os vídeos. E enquanto procuram pelos vídeos, os vídeos estão sendo apagados. Enquanto eles procuram pelos vídeos, os vídeos de vigilância, tentando capturar as imagens do que aconteceu na residência, esses vídeos estão sendo apagados. Só havia uma pessoa que tinha acesso àquela conta. Senhoras e senhores, ela está nesta sala. À medida que os resultados desses mandados de busca começam a chegar, eles começam a revelar mais informações sobre o que realmente aconteceu na noite de 10 de fevereiro de 2023. Lembre-se, a Ré disse e contou à polícia que estava ao telefone com Laura Lee Rains por cerca de 16 minutos, e depois disse que assistiu TV com Alex Xavier até cerca de 3 horas da manhã. Quando a polícia começa a receber os resultados dos mandados de busca, isso revela que a Ré estava tendo uma conversa com outro homem. Entre aproximadamente 18 horas e pouco antes da meia-noite, ela trocou mais de 100 mensagens de texto com esse outro homem, Rafael Soares. Eles marcaram um encontro para o dia seguinte. Você vai ver essas mensagens, você vai ver sobre o que eles estavam conversando. Você verá que eles planejavam se encontrar. Entre meia-noite e 2 horas da manhã, há 63 mensagens de texto adicionais entre o réu e o senhor Soares. Novamente falando sobre o encontro, sobre o que gostam um no outro, flertando e trocando mensagens sensuais. A polícia também descobre a primeira mensagem de texto que o réu envia na manhã seguinte. Na manhã em que Alex Xavier é encontrado morto, às 9h07. Lembre-se, a ligação para o 911 é às 9h25. Às 9h07 ela envia para Laura Lee. Isso é fofo. Às 9h20, ela manda uma mensagem para Rafael Soares, dizendo para ele: não vamos conseguir nos encontrar hoje. Tem algo errado com meu filho. Às 9h21, ela liga para a mãe dela, conversa com a mãe por 52 segundos, e então passam-se 3 minutos e 19 segundos após o término dessa ligação, até ela ligar para o 911. Nenhuma dessas informações é revelada pela Ré às autoridades policiais. Por conta das circunstâncias que cercam a morte de Alex Xavier, o Serviço de Proteção à Criança adota um plano de segurança. As crianças que estavam na casa naquele dia e naquela noite são colocadas em lares que não envolvem a Ré e não podem envolver Derek Pedrin porque ele está na cadeia. Vou falar um pouco sobre Derek Pedrin. Derek Pedrin é um agressor doméstico. Ele é um agressor de mulheres.
Uma das mulheres que ele agrediu é a senhorita Dykeman. Ele já foi processado por isso antes pela promotoria do condado de La Crosse. Em 10 de fevereiro de 2023, havia uma ordem de não contato em vigor. Derek Pedrin não deveria ter nenhum contato com Josie Dykeman por esse abuso doméstico. Derek Pedrin foi trabalhar naquele dia, saiu às 17 horas, você vai ver o cartão de ponto dele, que valida essa informação. Ele foi a uma loja local, acho que era uma Walgreens ou Walmart. Ele aparece nas câmeras de segurança, fazendo compras nessa loja por alguns minutos, e depois chega em casa por volta das 17h30. No mesmo momento em que ele está chegando em casa, ou logo depois, o departamento do xerife do condado de La Crosse recebe uma ligação de um familiar preocupado com a segurança de Alex Xavier. Não porque Derek está em casa, eles não fazem ideia de que Derek está na casa. A preocupação é este réu estar com Alexander. Então, a polícia vai até lá às 7 horas daquela noite para verificar se Alex Xavier estava bem. Você vai ver a câmera corporal dos 2 policiais que foram até lá naquela noite. Eles batem na porta várias vezes. Você pode ver Derek Pedrin na residência, andando com seu boné e seu moletom de trabalho. Quando batem na porta, repetem, estamos aqui para verificar se está tudo bem. Eles querem ver Alex Xavier e garantir que ele está bem. Eles acabam sendo autorizados a entrar pelo réu. Quando eles dizem ao réu que acreditam ter visto Derek dentro da residência, o réu mente. Diz que é outro homem. Quando eles a confrontam dizendo que acreditam ter visto Derek dentro da residência e que sabem como Derek se parece, eles dizem que só querem saber onde ele está. Ela diz que ele já saiu da residência, quer dizer, o outro homem, não Derek. E a polícia informa a ela que isso é impossível, porque eles têm pessoas posicionadas dos 2 lados da casa, em ambas as portas. Ninguém poderia ter saído daquela residência. Bem, eles viram a pessoa enquanto conversavam com ela. Ela morreu. Mesmo com tudo isso, a principal responsabilidade das autoridades era verificar se Alex Xavier estava bem. Eles perguntam se podem ver Alex Xavier. O réu deixa que se aproximem de Alex Xavier, iluminam-no com uma lanterna e perguntam sobre o arranhão acima da cabeça dele. Essa é a única lesão que vem no corpo dele quando o observam deitado no sofá. O réu afirma que está com Covid e tenta dormir. O réu acaba ficando frustrado com a presença da polícia. Ela manda eles saírem da casa e diz que precisam de mandado. A polícia sai da residência porque esse é o direito dela e eles estão respeitando esse direito. Eles estão do lado de fora, ligando para os superiores para saber o que fazer. Querem solicitar um mandado de busca porque acham que viram Derek. Eles querem esperar, eles vão embora. Você vai ouvir que um dos policiais até liga para Josie, a ré, e fala com ela dizendo, não, é o Derek lá dentro. Por favor, só convença ele a sair. Em poucos minutos, Derek sai, e você vai ver tudo isso. Eles avisam Derek de que ele está violando a ordem de não contato, dizem que ele pode fumar, que está cooperando e que vão informar seu chefe sobre o ocorrido. Então Derek é levado sob custódia logo depois das 19 horas. A polícia verifica Alex Xavier mais uma vez
Eles retornam à residência e, antes deitado, Alex Xavier agora está em outra posição no sofá. Ele consegue se mover e funcionar. Eles o veem posicionado no encosto do sofá. Eles verificam como ele está. Eles fazem perguntas ao réu. O réu afirma, ele só está com Covid, não há problema. Por favor, vão embora, estão assustando-o. Então eles vão embora. Derek Pedrin não poderia estar na residência durante a noite, porque ele esteve preso durante toda aquela noite. Isso será confirmado pelas autoridades policiais. Isso será confirmado porque uma das pessoas com quem o réu conversa na manhã seguinte, depois que Alex Xavier foi encontrado, é Derek. Conversa com ele naquela noite em uma ligação da cadeia. Está gravado. Ela troca mensagens com ele naquela manhã após sua liberação. E Alex Xavier foi encontrado morto. As mensagens que ela envia: Derek, a culpa é minha. As mensagens que ela envia, Rafael Soares, a pessoa com quem ela estava conversando naquela noite: eu sinto que isso é culpa minha. Ela manda mensagens para várias pessoas dizendo que a morte de Alex Xavier é culpa dela. O sargento Amundsen e o legista, quando chegaram ao local, observaram o corpo de Alex Xavier e viram as lesões que eram visíveis do lado de fora do corpo dele. Eles disseram que isso precisava ser analisado e investigado mais. Entrevistas forenses com as crianças foram marcadas para o dia seguinte. Crianças que passaram por entrevista forense foram colocadas em lares diferentes. Uma das crianças entrevistadas foi Major Hellroot. Ele tem um pai diferente. O pai dele não é Derek. O pai dele é Mark Hellroot. Ele foi colocado sob os cuidados do pai. Você também verá a entrevista forense de Brantley, de 5 anos. É isso que o Brantley, de 5 anos, tinha a dizer sobre o que ele viu com os olhos de uma criança de 5 anos na casa deste réu. Alex Xavier rouba comida. Você entenderá por que uma criança de 6 anos precisa roubar comida. Quando essa ré descobre que ele rouba comida no meio da noite, ela o chuta no peito e no corpo. Ela costumava bater em Alex Xavier com uma colher ou uma espátula quando ele era mais novo, mas agora passou a chutes e golpes com as mãos. Ela também estrangula Alex Xavier. Você vai ouvir, com as próprias palavras dessa criança de 5 anos, como foi ver seu irmão de 6 anos falecido. Ele disse que seu irmão de 6 anos parecia um monstro. Na manhã de 11 de fevereiro de 2023, ele disse: provavelmente porque os adultos disseram a ele o irmão dele bebeu água envenenada. Foi isso que tirou a vida dele. No meio de tudo isso, ele descreveu o que seus olhos de 5 anos viram este réu fazer. Major tinha 8 anos quando foi submetido a uma entrevista forense. Minha mãe grita muito com Alex Xavier. Major foi questionado na entrevista forense sobre como era sua vida em casa com o pai. Com sua mãe, a Ré. Quando fala da vida em casa com o pai, ele se expressa abertamente, como faço agora com você. Quando perguntam sobre a vida em casa com sua mãe, ele se encolhe, sua voz fica mais baixa. Ele começa a se fechar.
Minha mãe bate no Alex Xavier, não na gente. Ela chuta o Alex Xavier bastante. Ela chuta ele no peito, ela chuta ele no rosto. O entrevistador forense pergunta se houve outras vezes em que o major de 8 anos presenciou. Alex Xavier para de respirar. E ele diz em um tom bem baixo: minha mãe causou isso. A entrevistadora pede para ele falar mais alto, pois não ouve. E ele revela que a mãe dele, a Ré, estrangula Alex Xavier com as mãos. Ela já fez isso antes e repetiu há poucos dias. O estrangulamento, os chutes, os tapas com as mãos, tudo isso acontece quando o Derek não está, quando o pai não está. Tanto Brantley quanto o Major, de forma independente, falam sobre este réu chutando, este réu estrangulando, este réu batendo, e ambos falam que isso acontece quando o Derek não está em casa. Major confirma. Alex Xavier se levanta de madrugada em busca de comida. Isso é algo sobre o qual o réu até comenta. E quase culpa o pequeno Alex Xavier, de 6 anos, por ter que passar a noite toda acordada vigiando-o. Major fala que, quando essa ré alimenta Alex Xavier, ela pega molho de pimenta e coloca na comida dele. Ele não quer comer com molho de pimenta porque não gosta. Só fazem isso com Alex Xavier, não com outros. Quando Alex Xavier se levanta à noite e tenta encontrar algo para comer ou beber, porque ele não quer a comida que está cheia de molho de pimenta, que esse réu faz especialmente para ele. A resposta do réu é sufocá-lo. Lembre-se novamente daquela lesão hipóxico-isquêmica no cérebro. E uma das formas como isso é causado é por sufocamento. Ela também pisa nele. E no passado, quando ele era mais jovem, ela usava uma colher ou uma espátula para bater em Alex Xavier. Novamente, assim como Brantley disse, eles estão em 2 casas diferentes, com 2 cuidadores diferentes, e são levados para essas entrevistas forenses por adultos completamente diferentes, sem saber o que a outra criança está dizendo, e ambos estão relatando as mesmas coisas. Araya, de 4 anos, foi entrevistada. Você vai ouvir a entrevistadora que conduziu todas essas entrevistas forenses e ela vai informar que 3 a 4 anos de idade é mais ou menos a idade mínima em que se pode realmente conduzir uma entrevista forense com uma criança. Você não vai conseguir muita informação de uma criança nessa idade e nesses níveis de desenvolvimento cognitivo. Ela simplesmente não tem as palavras, o vocabulário que crianças mais velhas possuem. Até essa criança de 4 anos consegue falar sobre a diferença no tratamento dado a Alex Xavier no corredor. Lembre-se, Alex Xavier quebrou o fêmur. Quero comentar sobre isso rapidamente. Alex Xavier sofreu uma fratura no fêmur em janeiro de 2023. A história contada aos profissionais de saúde pelo réu no hospital é que Araya, de 4 anos, empurrou Alex Xavier escada abaixo. Ela não viu, mas viu as consequências da queda e ouviu a queda. Araya, em sua entrevista forense, diz que empurrou o irmão escada abaixo. Muitas das outras crianças que não estavam presentes quando a queda aconteceu ouviram que Araya empurrou Alex Xavier escada abaixo e por isso também falam sobre Araya ter empurrado Alex Xavier escada abaixo. Alex Xavier só é levado para tratar a fratura do fêmur 2 dias depois.
Você saberá do nível de dor dele quando ele for internado por essa fratura no fêmur. Você ouvirá que essa é uma fratura rara de fêmur, que exige grande força aplicada nesse osso. O fêmur é o maior osso do nosso corpo. E o dele está quebrado, e está quebrado de uma forma que exige muita força. Uma fratura de fêmur causada por uma queda da escada é extremamente rara. Mas temos Araya relatando que foi isso que aconteceu. E temos Alex Xavier, quando está no hospital, olhando para a mãe e dizendo que foi isso que aconteceu. Após ela afirmar que isso aconteceu. Depois, após a morte de Alex Xavier, Major fica na casa do pai dele. E ele começa a conversar com o pai sobre as circunstâncias em torno da fratura do fêmur de Alex Xavier. E Major se lembra e conta ao pai que testemunhou isso. O réu pega a perna de Alex Xavier e a dobra, e continua dobrando com força, enquanto Alex Xavier gritava de dor. Na mesma época em que a fratura do fêmur teria ocorrido após uma queda na escada. Por preocupação com essa revelação, o pai aciona a polícia para providenciar uma segunda entrevista forense com o Major. Você vai ver essa segunda entrevista forense. Vai ver Major reafirmar todo o abuso que ele disse ter testemunhado nas mãos deste réu contra Alex Xavier e vai ouvi-lo falar sobre a perna sendo dobrada e o que ele viu. Você ouvirá pessoas que viram Alex Xavier naquela festa no fim de semana e como ele precisou ser carregado entre cômodos por não conseguir andar. Concordo totalmente com o que o advogado Zakar disse ontem em sua declaração inicial na seleção do júri. Você vai ouvir situações em que este réu é a única responsável. Há muita culpa neste caso, que também pertence a Derek Pedrin por negligenciar Alex Xavier. Mas não estamos aqui para isso nas próximas semanas. Estamos aqui para decidir a culpa dela. Os dias passam, ele é levado ao hospital com essa fratura na perna. Vocês ouvirão sobre a medicação para a dor que ele tomou, o gesso na perna e como ficou totalmente imobilizado, sem conseguir andar com ela. Mantido sob supervisão 24 horas por dia. Vocês também vão ouvir que quando ele foi hospitalizado, a pessoa que ele achou mais reconfortante foi o pai dele. A pessoa que mais trouxe conforto para ele no quarto foi o pai dele, que ficava na cama mandando mensagens de texto. Durante o curso da investigação, as autoridades decidiram que tinham provas suficientes para prender o réu. Nesse processo, as autoridades estavam entrevistando Derek Pedrin. Derek Pedrin cooperou com as autoridades. Quando informaram Derek Pedrin sobre as drogas encontradas no organismo de Alex Xavier, ele admitiu ter comprado essas drogas. Ele admitiu ter comprado essas drogas para este réu. E entregado essas drogas para este réu. Sabendo de todas as lesões no corpo do filho de 6 anos, Derek Pedrin também gravou conversas com esta ré, nas quais perguntou a ela o que havia acontecido com seu filho. Ele entregou isso para as autoridades. Nessas conversas, ela nunca diz que ele fez algo errado, que ele é responsável.
Isso é bem mais de um mês depois. Ela diz para ele seguir em frente, que a morte ficou no passado e devemos superar. O pai procurando respostas sobre a morte por espancamento do filho de 6 anos. Ele diz: siga em frente e supere. A outra coisa que as autoridades encontraram quando cumpriram os mandados de busca foram mensagens de texto entre esta ré e sua própria mãe sobre conseguir acesso a comprimidos. E a própria mãe desta ré confirmou que daria os comprimidos para a ré. E então, organizando para que Derek pegasse os comprimidos para esta ré. Essa é a mãe dela. Quando a polícia interroga a mãe dela com mandado de busca para revistar sua residência, a princípio, ela nega envolvimento nesse comportamento. Então a polícia diz para ela que eles têm as mensagens. Ela confirma com relutância que este réu pediu comprimidos a ela. A polícia também informa: temos mandado de busca para seu telefone. A resposta desta ré ao mandado de busca para o próprio telefone é informar a polícia que a ré pediu o telefone dela há algum tempo e apagou tudo porque estava preocupada. E essa não é toda a prova que ouvirão. No final deste caso, vocês vão ouvir provas relacionadas a esta ré e outra criança, em 2011 e 2013. O juiz vai dar uma instrução especial sobre essa prova depois que vocês a receberem, e é fundamental que vocês sigam e prestem atenção nessa instrução. Senhoras e senhores, as provas ficarão claras ao final deste julgamento. Este réu é responsável pela morte de Alex Xavier J. Pedron. Esta ré fez de tudo para armar uma cena e tentar encobrir suas ações relacionadas à morte de Alex Xavier J. Pedrin. Esta ré destruiu provas para se proteger durante a investigação sobre sua culpa na morte de Alex Xavier J. Pedrin. Ao final deste julgamento, eu virei até vocês e pedirei, com base em todas as provas que vocês ouvirão nas próximas 2 a 3 semanas, que considerem esta ré culpada. Obrigado.